Prezados irmãos, mais uma página do diálogo intimista de Jesus com seus apóstolos, que varava as noites. Jesus, como mestre, preparava os seus discípulos, de forma direta, sem parábolas, sem alegorias. E um dos fatos que mais impressionava o colégio apostólico eram os fatos dos endemoniados. Aquelas pessoas possessas, subjugadas por espíritos perversos, vingativos, transviados, ignorantes de quem lhes criou, dentro de quais leis ele transitava, qual o objetivo da sua vida, de onde ele vinha, o que fazia na terra, mesmo sem corpo, e para onde iria. Ignorância total, infantilidade, porque o amadurecimento vai abrindo os olhos para a luz e para a verdade. E esses espíritos estavam longe, eram cegos, conduzindo cegos e ambos caindo no abismo. Então, naquela época, eram chamados de diabos. E tinham uma conotação de adversários do bem. E, simbolicamente, um termo que também se adequou e se adequa aos maus sentimentos. Então, quando o espírito está priorizando os maus sentimentos pela ignorância da verdade, ele é rebelde, ele não quer saber de Deus, ele não quer saber das leis, ele não quer se adequar, ele não quer acalmar, ele não quer disciplina, ele quer vingança. Desordem, perversidade, ele enlouquece. E esses fenômenos chocavam muito os apóstolos. Porque a existência pura era o padrão estabelecido para o apostolado. Uma existência pautada, apesar das imperfeições dos apóstolos, a luta, o bom combate para substituir as imperfeições pelas luzes do Evangelho, pelas energias positivas e salutares trazidas na boa notícia, na boa nova do reino dos céus. Era extirpar a erva daninha, era remover os espinhos do caminho, as montanhas íntimas. E então, Tadeu era um dos apóstolos que mais se chocava com a presença dos endemoniados. Os gritos, os estertores dos espíritos malfazejos afetavam profundamente Tadeu. Como também as suas vítimas, quando sentiam o alívio da libertação, os suspiros de alívio tocavam de forma peculiar a alma de Tadeu. Tadeu olhava para Jesus maravilhado. E ele começou a conjecturar. Se Jesus tinha o poder de só com a sua presença afastar essas falanges, esses espíritos perversos, por que Jesus não reunia todos esses espíritos e os esclarecia e libertava, abrindo os caminhos para que o Evangelho fosse divulgado com mais facilidade? Jesus, percebendo o conflito, a cisma de Tadeu, um dia sozinho com Jesus, Jesus pergunta diretamente e de maneira forte: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades da tua vida? Mestre, estou procurando realizar
o reino de Deus no coração. Jesus, se procura semelhante realidade, por que há reclamas no adversário em primeiro lugar? Porque ele queria transformar o outro, enquanto que ele não percebia que ainda tinha muitas dificuldades a vencer. Então Jesus, mais uma vez, faz com que Tadeu reflita a respeito da sua própria condição. Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor do nosso Pai, Tadeu, indispensável se faz reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Tadeu tem um choque. Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Jesus diz: toda a criação é de Deus, Tadeu. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão. Como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Aquele apenas combate toda manifestação de ignorância, como o pai que trabalha incessantemente pela vitória de seu amor junto da humanidade inteira. Aí é quando ele exterioriza o que ele pensava. Não seria justo, Senhor, convocarmos todos os gênios malfazejos para se converterem à verdade dos céus? Jesus esclarece. Por que motivo não procederia Deus assim? Porventura, teríamos nós uma substância de amor mais sublime e mais forte que a do seu coração paternal? Tadeu, jamais ouvides o bom combate. Se alguém te convoca ao labor ingrato da má semente, isto é, se alguém te tenta para o caminho da sombra, o caminho do mal, da dor, do sofrimento, da injúria, da perversidade, toma esse momento como um ensejo de praticar o bem, de ser fiel a Deus. Não desdenhe a boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil como um ensejo sagrado para revelares a tua fidelidade a Deus. Abraça sempre o teu irmão, Tadeu. Isto é, o perdão, a compreensão. Isso é um processo paulatino de maturidade. Se o adversário do reino te provoca ao esclarecimento de toda a verdade, não desprezes a hora de trabalhar pela vitória da luz, mas segue o teu caminho no mundo, atento aos teus próprios deveres, pois não nos consta que Deus abandonasse as suas atividades divinas para impor a renovação moral dos filhos ingratos, que se rebelaram na sua casa. Se o mundo parece povoar-se de sombras, é preciso reconhecer que as leis de Deus são sempre as mesmas em todas as latitudes da vida. Os inimigos do reino se empenham em batalhas sangrentas, em ambições desmedidas, em perseguições contra a verdade. Mas tu, Tadeu,
perseverarás no bem.